Cara, você tem 20 minutos. Funciona isso? Tá funcionando? Funciona. Bata aí para ver se está com... Tá. Boa tarde, eu sou Carla Gilber, eu sou professora da PUC do Rio. Eu estou aqui representando o presidente da Renafai, Inácio Bidiaga, que está num congresso em Salvador. A gente recebeu o convite assim meio em cima da hora, fizemos uma apresentação para constar aqui para vocês o que é o trabalho da Renafai. Então, ao contrário das outras apresentações, na realidade a Renafai não é uma colaboração, e sim é uma tentativa, né, bem sucedida nos últimos 10 anos, de criar uma rede agregadora das grandes colaborações de altas energias e também das pessoas fazendo fenomenologia, mas principalmente para coordenar os esforços das diferentes participações nas colaborações internacionais em física de altas energias. Então, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. A Renafai, então, como eu disse, ela está fazendo 10 anos. De fato, a gente teve, mês passado, fim de julho, começo de agosto, um workshop de comemoração dos 10 anos. Ela foi criada em maio de 2008. A missão está escrita aí, mas eu vou dar o objetivo principal, que é esse que eu coloquei aí em azul, de coordenar as atividades dos grupos atuantes em física de altas energias, e, em particular, as atividades associadas às grandes colaborações. E também quero ressaltar aqui o ponto 4, que também foi falado ontem pelo professor Sérgio Novaes, da questão da mobilização de empresas no Brasil que possam vir a fazer instrumentação, né, e fornecer, como empresas nacionais, o material que a gente precisa para instrumentação e software. Isso é uma área que é muito pouco estimulada ainda. Como funciona a Renafai? A gestão da Renafai ela é feita através do Comitê Técnico Científico, composto pelo presidente, que por muitos anos era o diretor do CBPF. O órgão gestor é o CBPF, então houve o Galvão, já foi presidente da Renafai, depois o Lázaro. Atualmente o presidente é o Inácio Bidiaga, que portanto já não é mais a direção do CBPF. E tem secretário-geral, conselheiros e um comitê supervisor. E a ideia é abranger os pesquisadores e instituições nas principais colaborações em físicas de altas energias que a gente tem hoje. Então, estou colocando aqui uma ideia. Onde que é o laser? Atrás. Achei. Não, já achei, obrigada. Essa é uma ideia do tamanho. Então, hoje em dia, em termos de professores e pesquisadores que são, ou seja, os que são doutores, que são efetivamente os autores das publicações, os alunos de doutorado também, em geral, são, mas aqui eu não estou colocando isso. Então, são esse número sempre tem flutuações, mas está aí, 127 professores e pesquisadores, 70 estudantes e também o apoio técnico da ordem de 50 técnicos. Essa é mais ou menos a escala. E o que abrange em termos de participação, quais são os experimentos e colaborações que a Renafai abarca? Então, como a gente sabe, esses grandes projetos, eles nascem e se desenvolvem através de atividade colaborativa. Instituições, a gente está acostumado a trabalhar assim em todo o mundo. No CERN, a Renafai coordena as atividades dos 4 grandes experimentos no colisor LHC. O Brasil tem representatividade nesses 4. O Sérgio falou sobre isso ontem. E o ALFA também, que é um experimento pequeno de produção de anti-hidrogênio, também no CERN. Ele não está no LHC, é um dos experimentos do CERN que não está vinculado ao LHC. E também, que vocês também já ouviram falar aqui hoje, através do Ettore e da Irina, projetos em física de neutrinos
existe esse grande experimento que ele vai ser agregador de todas as pequenas participações de neutrino que existem no Brasil hoje, que é um experimento de acelerador também, e os experimentos de reatores nucleares, Angra e Double Shot, que na realidade, já terminou. Tem de raios cósmicos o Pierre Roger, que não teve a apresentação aqui, mas vocês viram ontem a apresentação do CTA. E, abarcando tudo isso, também é necessário, obviamente, por a grande quantidade de dados e pela colaboração mundial, um sistema de computação de alto desempenho, e o Brasil também participa disso com 4 centros de grid aqui. Então, basicamente, o programa científico ele aborda essas duas grandes linhas, aqui não está reator, mas também, que são os aceleradores de partícula e os detetores, buscando ver raios cósmicos ultraenergéticos. Então, esses dois são, como eu disse, o Pierre Roger. O Pierre Roger é na Argentina, uma grande área com vários detetores Cherenkov, para a detecção desses raios cósmicos de ultra energia, e o CTA, que vocês escutaram ontem. E no CERN, a gente tem, também acho que eu não preciso repetir muito isso, mas o CERN é um laboratório multiusuário, ou seja, um grande condomínio, com participação mundial. Existem os Estados-membros, existem os Estados associados, etc. E o Brasil aqui vou falar sobre isso, da questão do Brasil e Estado associado, mas, enfim. Então, no CERN, por um lado, tem esse pequeno experimento de antihidrogênio, ele é bem interessante, caso vocês procurem, mês passado, ele teve uma grande medida, que foi medir a linha de Lyman 2P, 1S. Então, o que você quer fazer? Você quer reproduzir com antihidrogênio e ver as linhas de transição que você vê no hidrogênio e ver se comporta exatamente da mesma maneira que o hidrogênio. Então, eles já estão medindo isso com grande precisão, funciona certinho. É claro que a precisão não é a mesma do hidrogênio, mas enfim. E, por outro lado, também o Sérgio falou bastante sobre isso ontem, mas eu quero ressaltar um pouco as diferenças desses 4 experimentos do CERN. Então, tem o CMS e o Atlas, que são experimentos de busca. Então, encontraram o bóson de Higgs e estão fazendo buscas de nova física, mas são chamados detetores de multipropósito, porque fazem todo tipo de física, mas o carro-chefe deles tem sido, depois de ter sido descoberto o Higgs, a busca de nova física. E, para bem ou para mal, sistematicamente a gente não está encontrando ainda indícios de nova física no que se chama busca direta. Mas a física é feita, e várias descobertas da física comprovam isso, que a gente chega muitas vezes a descobertas através de medidas indiretas e medidas de precisão. E o LHCb, que é um experimento voltado para a física de mais baixa energia, de decaimento de mesons B e C, por acaso é o que eu trabalho, está fazendo medidas de física de sabores, buscando medidas de precisão, e no LHCb, de fato, estão sendo vistas pequenas anomalias no setor de decaimento de mesons B em leptons. Eu não vou explicar o que é isso. E portanto, está havendo um grande interesse da comunidade. E o Atlas e o CMS também, nesse processo de busca por nova física, medidas de precisão são aquelas que, se a gente não encontra nada na busca direta, elas vão dar a indicação de que talvez a escala de energia não seja aqui em 2, 3 TeV, mas a gente, em medidas de precisão e busca indireta, a gente está fazendo medidas que são sensíveis a 50 TeV, 100 TeV, e que, portanto, não são aceleradores que a gente teria capacidade de fazer agora. Mas é aí onde a gente também pode ver indícios de nova física. A gente tem vários exemplos de que foi em medidas de precisão
que se encontraram indícios de que a gente tinha que procurar além. E também tem o ALICE, né, que é um experimento também super interessante, que o que ele faz é colisão de íons pesados, procurando determinar e chegar ao famoso plasma de quarks e gluons, chegando a formar o que era o estado da matéria em frações de segundos após o Big Bang. E, na realidade, eu separei assim, mas os 4 experimentos, eles têm tido bastante diversidade. Então, o LHCb também tem feito física de íons pesados e trabalhos com Higgs. O Atlas e o CMS também estão estudando as anomalias de mesons B. Então, existe uma sinergia aí entre os vários experimentos. Bom, por outro lado, em física de neutrinos, o Ettore fez uma excelente apresentação sobre o Dune, eu não preciso entrar nisso, mas que ele vai, como eu disse, que é a parte interessante disso, existiam vários grupos de física de neutrino atuando no Brasil, pequenos, e existe essa convergência para uma atuação mais global no Dune. Bom, e também o que eu falei era que tudo isso necessita e precisa de uma computação de alto desempenho, e o Brasil também tem um papel nisso com centros de grid aqui, 4 centros aqui no Brasil. Mas também não vou entrar nisso, que o Sérgio já falou um pouquinho. O que eu quero é dar essa abordagem da RENAFAI como coordenadora de todos esses esforços das diferentes colaborações. Aqui vocês têm uma visão geral de quais são os experimentos e o tamanho, mais ou menos, deles, tá? Quantas instituições no Brasil estão associadas a cada experimento. Então, ALICE 3, Alpha só 1, aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ, Atlas, OG, CMS, CTA, LHCb e, como eu disse, vários de neutrinos, que são esses 17 aqui, que estão entrando formalmente no Dune. Número de técnicos, número de estudantes e pessoas por experimento. Então, isso mostra para vocês uma escala do que é a física de altas energias experimental no Brasil hoje, da ordem de 250 pessoas, incluindo pesquisadores, estudantes e técnicos. E essas são todas as instituições em várias partes do Brasil. O programa científico atual, a RENAFAI tem uma coisa que eu acho que não muitos grupos têm. Existe essa página aqui da RENAFAI, que vocês podem acessar, que lá tem o relatório, ano por ano, de todas as atividades dos grupos brasileiros em cada um desses experimentos, em que mostra participação em hardware, em software, em análise, qual foi o orçamento. Então, qualquer um de vocês que queira ver, isso está aberto ano por ano para cada uma das colaborações. Então, como a gente sabe, a física experimental de altas energias aqui no Brasil, a gente tem essa questão que já foi levantada várias vezes aqui, que é que a gente precisa, tratando numa colaboração internacional, a gente tem que assumir compromissos. Para entrar numa colaboração e trabalhar nela, a gente precisa assumir compromissos com a colaboração. E esses compromissos são, tipicamente, 2. Um de trabalho, a gente vai colocar o nosso esforço humano nas várias etapas do experimento, e a outra, algum tipo de contrapartida financeira. A primeira parte depende, basicamente, da gente. Nosso esforço como físicos na produção de física de excelente qualidade. Mas, por outro lado, na questão das contribuições financeiras, o nosso problema é, como sempre, a estabilidade e compromisso. Os custos associados a essas participações, a gente pode separar em 2 categorias. Um que tem a ver com a construção ou remodelação do experimento, e que envolve um tipo de financiamento
de uma determinada ordem, e isso, em geral, nos experimentos está ligado a um memorando de entendimento que precisa ser assinado, e a gente nunca realmente consegue assinar isso. E a outra é o que a gente chama de M&O, ou que eu costumo chamar de condomínio, que é a nossa contribuição anual para cada pesquisador doutor para poder ajudar aos custos da operação e manutenção do experimento. Então, aqui também, para dar uma ideia, essa tabela foi também mostrada pelo Sérgio ontem, mas não tinha a participação do Alfa. Então, estou dando aqui o exemplo do CERN, do que são esses cursos de manutenção. Eles são da ordem de $10 mil por ano por doutor. Tá? Então, juntando tudo e a participação em outros que não são CERN, né, nas outras colaborações, OG, a gente tem uma necessidade de dar ordem de $800 mil por ano para ser pagos de M&O. E aqui não está incluindo ainda o DUN, que tem 17 pessoas e que já existe esse compromisso de pagamento de $800 mil por ano para M&O. Por outro lado, quais são os recursos que a gente vem recebendo? Existe um compromisso, né, um acordo CNPq-CERN, CNPq-OG, de $180 mil e $60 mil por ano, que vem sendo cumprido desde 2006. E existia uma lei orçamentária que desde 2008, ou seja, desde a criação, a Renafy nasceu com essa lei orçamentária, que existia esse orçamento anual que vinha sendo executado basicamente para o pagamento, né, de M&O. Mas em 2016, esses 904 mil não puderam ser executados, e, em função disso, em 2017, essa lei orçamentária foi retirada. E aí a gente já não tem essa maneira de financiamento. Isso gerou uma série de problemas para a gente, que, em parte, a Renafy fez um esforço muito grande de conseguir, diretamente com os parlamentares, dinheiro que viesse a cobrir, em parte, isso. Isso teve algum êxito. A gente, em 2018, os esforços da Renafy para toda a área conseguiram 6 milhões e 200 mil de emendas parlamentares, mas das quais vão chegar para a gente, na realidade, isso aqui, menos 4 milhões. E também o MCTI, existem liberação de verbas, que sempre existiram ao fim de cada ano, que vieram sendo executados. Tá? A gente também teve um projeto FINEP-Renafy, que até a Irina comentou, de 2010, que foram 6 milhões, e que agora a gente está executando a última parcela, que basicamente era para custeio e instrumentação. Aqui é tudo real. Eu misturei, né? Eu misturei. Quando eu não digo nada é porque é real. Desculpa. Bom, já estou terminando. Então, como sempre, essa questão dos financiamentos, por exemplo, eu comentei, e o Sérgio Novaes comentou sobre isso ontem também, o processo de entrada do Brasil no CERN como membro associado está parado desde 2013. Também existe um pré-acordo assinado em relação ao DUNE desde 2015. E, portanto, sem isso aqui, por exemplo, a entrada do Brasil no CERN significaria que empresas brasileiras poderiam ser contratadas no CERN. Isso seria excelente para a indústria nacional, né? E existe muito financiamento, quer dizer, o próprio investigador, ou pequenos grupos, tem que fazer esforços para compensar essa falta de visão global, né? E a maior parte de financiamento é de curto prazo, porque a gente tem muitas coisas vinculadas ao governo e não tem exatamente uma política de Estado. Mas isso é conhecido de todos nós. Então, para concluir, né, a Renafy foi criada com esse objetivo. Desde sua criação, a gente praticamente dobrou o tamanho. Ela é oficialmente a provedora de financiamento junto ao CERN e OG. Isso é importante, ou seja, quando o CERN tem que falar com o Brasil
sobre a participação brasileira, antes tinha que falar com a FAPESP, eu tinha que falar... A Renafai está centralizando isso, e essa é uma das missões dela. Sempre tem muito a avançar, né? Como que a gente pode impulsionar novas coisas, como, por exemplo, um laboratório de instrumentação, relação com as indústrias. E também um ponto muito importante, é como eu comentei para vocês, o CBPF é o gestor. A gente tem visto maneiras de que a gente possa ter autonomia financeira e independência administrativa. E o resto, mais ou menos, eu já falei. Só para terminar, 1 minuto, fazer aqui a propaganda do que foi o workshop, que teve 161 inscritos, 66 trabalhos apresentados, ou seja, a conjugação do trabalho nacional nessa área. Foi feita uma mesa redonda nesse workshop, justamente falando da internacionalização da ciência brasileira, com a presença de Silvio Canuto, Celso Panceira, Ricardo Galvão, etc. E um dos temas concretos que saiu dali foi justamente a criação de um marco legal para colaborações internacionais. E aqui estou só mostrando que a gente tem atuação nessas diversas áreas, em particular análises, que é a física, né, o elemento último, foram apresentados vários trabalhos super importantes, mostrando a participação brasileira nisso. Isso aí. Obrigada. Ok, muito obrigado. Alguma pergunta? E aí tem a ver, porque nós discutimos aqui uma questão que está ligada, de fato, ao Ministério do Planejamento. Não é que ele coloca tudo no mesmo bolo, e lá eles decidiram que não ia ter mais colaboração internacional, né? Olha, eu vou falar, eu não estava lá, infelizmente, porque eu estava de férias, mas o que eu um pouco peguei as informações de última hora, porque eu cheguei aqui também um pouco de última hora, é que a ideia é o seguinte: cada coisa, o marco legal, ele vem porque cada pequena coisa a gente se depara com uma lei que tem que ser, se depara com uma lei. Então, o marco legal, ele viria para criar um sistema único para lidar com os diferentes problemas que você encontra, com as diferentes leis que você encontra. Mas eu não vou me estender nisso, não, porque eu vou bater aqui na minha ignorância, tá? Mas o pouco que eu entendi foi disso. Você mesmo, pode falar. Não, eu acho muito interessante a experiência do Renafai, porque eu acho que cai bem dentro do que a gente está discutindo aqui. Inclusive, quer dizer, coordenar as atividades, né, integrar a atividade internacional de todos os projetos relacionados com o Oficial de Energia. Quer dizer, já está fazendo, eu acho que é um modelo muito interessante, né, para a gente até analisar a possível uso dele, se for o caso, para outras áreas, porque ele já faz esse papel importante. E tem, né, esse papel também que eu não tive tempo, da questão também de melhor aproveitamento de recursos, de infraestrutura. Claro. Então, existe todo um diálogo entre a rede, a gente faz workshops e próprios esses relatórios, ou seja, existe uma integração para a otimização de todos os esforços. Aliás, a gente gostaria, né, Luiz, certamente de receber essas sugestões do seminário que vocês fizeram. Essa é a questão do marco legal, que é uma questão que afeta aqui, aliás, a tudo isso, a gente poder discutir isso, como fazê-lo. Agora, na questão, aí eu soube que pelo acompanhar a distância, mas essa questão, por exemplo, a execução via CBPF, o fato, então, gerou essa confusão esse ano na questão dos recursos. Né? Qual é a estratégia que vocês estão usando? Essa é a questão. Bom, a ideia é que seja possível gerir, porque o que acontece é o seguinte. Exato, porque o problema vem uma emenda que diz que vai ser alocada uma verba para a Renafai. E aí isso Só que não tem mais uma ação, né? Não tem aí mais cai uma no ação. bolo Quando do CBPF. Tinha, a gente claro, nunca teve problema nenhum. Como a ação foi retirada, então, quando esse dinheiro vai ser alocado para o CBPF, quem recebe é o CBPF. E a Renafai é uma rede que não é do CBPF, ele é apenas o gestor de algo que tem que chegar na mão do Cláudio Lenz do Alfa, do Jun Takahashi lá do Alice, mas chegou na mão do CBPF. E isso cria problemas de gestão, ou seja, a gente não tem essa independência.
Essa questão das ações, eu acho que é uma questão que a gente devia discutir, porque, por exemplo, tem ação programática, permanece a utilização dos telescópios internacionais, né? No orçamento da União, todo ano, esse ano, aliás, aumentou um pouco aqui para 2019. Quer dizer, tem uma ação programática para algumas áreas, tinha essa, e que foi extinta, não sei por que razões, no Ministério. Pela razão de que não foi executado os 904 Ah. mil. E por que não foi executado? Eles foram usados para outros fins, que não a Renafai. Mas por que? Que estavam no CBPF. Ou não? Isso. Ah, então, você vê, tem uma confusão aí de gestão complicadíssima, que eu acho que a gente tem que analisar. mas não é o caso que E acha aí, a gente... com isso, a lei orçamentária no ano seguinte não entrou. Mas se havia unidade... De novo, A claro. gente está lutando com Claro, isso. claro. A gente Pois não é, conseguiu- esse seria Exatamente. um dos pontos. Esse é um dos caminhos, mas enquanto isso, no ano passado, enquanto a gente não teve, o caminho foi todo emenda esse parlamentar. esforço de ir ao Congresso. E que foi um esforço bem sucedido, Claro. e que eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Isso é uma coisa, e que também não dá para cada pesquisador fazer isso, né? Mas justamente as redes, a Renafai mostrou isso como exemplo, de esse melhor diálogo com o Congresso, com os deputados, porque eles têm verbas próprias que eles podem alocar. Ô, Luiz, eu acho que nessa questão do recurso aqui orçamentário para esses grandes projetos, a gente tem que discutir, inclusive, eu acho que pode sair como resultado dessas discussões todas, a gente aprofundar isso, inclusive junto ao CCT, quer dizer, pode ser que faça sentido você ter no orçamento da União uma ação programática, porque senão vai ser, cada programa vai querer uma ação programática, o pessoal da astronomia, o pessoal da física, o pessoal da biologia, o pessoal da computação, então o orçamento da União vai ficar uma coleção de ações programáticas de várias áreas. Quer dizer, já existem algumas, e vocês estão defendendo justamente voltar, porque isso funcionava, mas eu acho que a gente devia pensar em algum momento de maneira mais integrada todo esse processo que vai para o orçamento da União. Né? Que eu acho que eu sinto sempre a falta do órgão máximo, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, funcionar para discutir essas questões geral de maneira global, porque está lá o Ministério do Planejamento, até para dizer para o Ministério do Planejamento, olha aqui, antes de você acabar com uma ação programática, pense duas vezes e discuta com o setor. Ou até para criar novas, a gente fazer isso de uma maneira mais integrada e mais discutida. Né? Eu acho que é só uma reflexão um pouco mais geral, porque essa questão eu acho que mostrou que a gente tem... Vocês fizeram uma atuação muito importante dentro do Congresso Nacional, ela funcionou local, naquele momento bem, e depois criou problema por causa da gestão do recurso, como é que ele está dividido no orçamento. Não foi isso? Uma parte chegou e outra não. O Nicolás, por favor. A Renafai foi criada mais ou menos na mesma época pelo Ninha, e um dos mentores também foi o Galvão. Só que, ao contrário da Renafai, nós nunca não conseguimos um PO. Nós fizemos basicamente um acordo de colaboração entre o LNCC, na época o CBPF, o Observatório, depois entrou a RNP. Nós estamos desde 2006, batalhando desde 2008, né, para conseguir institucionalizar. Quer dizer, uma solução que eu vejo, se já foi o suficientemente longe para criarem o INCT, até um nome, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja visão era exatamente estabelecer rede, a coordenação de projetos, não necessariamente de tudo, porque tem pequenas diferenças. O Linea faz o que eles fazem. Nós temos vários projetos, diferentes projetos, e nós coordenamos, servimos como coordenador, e, na verdade, até patrocinamos a participação de pesquisadores brasileiros nesses projetos. O problema ia dar o passo final e dar o CNPJ para o INCTs. Porque aí sim você tem um arcabouço que você pode funcionar. É isso. Entendeu? E, caso contrário, o seu caso, como o nosso caso, extrapola um instituto. Porque nós temos a parte, por exemplo, que, ao contrário de vocês, o jeito da gente pagar, que o número que ela deu é o normal. Quer dizer, uma pessoa para participar de um projeto é $200 mil, tá? Pelo tempo do projeto. Então, o LSST vai ser 10 anos, seria $20 mil por pesquisador por ano. Tá? Esse é o número. É a regra de 3, porque os nossos projetos é o DOE, que nem o de vocês, que vocês são do CERN. Então, eu acho que esse é o caminho. O caminho é institucionalizar o que já está no arcabouço. É uma proposta curiosa você pensar nisso, tem que ser possível. É. Realmente, os quatro CNCTs atualmente estão associados a CPFs, para o horror de todos
o horror de todos nós, um cartão de pesquisa que você vai ao banco, você virou boy, não é, na verdade? Então, eu acho que é desesperador, porque nós estamos já funcionando há 13 anos e é o Pires na mão a cada final de ano, com coisas... Né? Aliás, teve um grupo de trabalho que foi organizado pelo próprio Ministério, que reavaliou a gente, escrevemos um relatório de 150 páginas, e mesmo com o grupo de trabalho recomendando a continuidade do nosso trabalho, não tem um sistema, não tem um marco legal para isso. Tudo pode. Tudo pode. Por um CNPJ. Na realidade, só uma observação que eu acho. Uma observação que eu vejo é que esse sucesso que vocês tiveram em emendas parlamentares não é adequado como financiamento de um projeto, porque isso aí depende muitas vezes de um deputado ou uma pessoa lá ter a simpatia ou a amizade que possa ter com um determinado elemento do projeto, e aí ele passa essa emenda parlamentar. Pior ainda, se esse deputado fez a emenda não for do agrado do governo do ano seguinte, já era. Isso já era. Então, não acho adequado, apesar de ter sido muito bom o esforço que vocês fizeram, e realmente o dinheiro cair na conta do CBPF, você perde aí um pouco a autonomia por parte do programa, né? Eu tirei uma pergunta muito rápida. Por que a solicitação de entrada no CERN, no programa do CERN do Brasil, está engavetado, está parado? Você disse que desde 2013. Tá. Porque já houve vários ministros desde então. Tá bom, ok. Quanto de recurso? Como assim? A entrada. Na realidade, eu não sei, mas é mais a questão do... Eu não acho que... Eu não sei exatamente... Os benefícios são a questão da indústria. Em termos de contrapartida, eu não sei, mas eu sei que é muito mais ganho do que... Agora, isso cai dentro daquele problemática que como é o nome dele? O Andrei falou, de que é um compromisso internacional do país e o Brasil já está pleno de não cumprir os compromissos internacionais. Né? Então, é um compromisso de longo prazo, né? De médio e longo prazo. Quando o CERN abriu isso para membros associados, o Brasil era um dos primeiros com a capacidade de entrar. E desde então, se vocês forem ver os membros associados, existem vários países pequenos, a gente já tinha que estar lá há muito tempo. Eu não acho que o compromisso, apesar de que eu não vou saber te dar um número, porque eu realmente não sei, mas não é nada descabido. Porque ninguém quer assinar. Aí começa, aí o negócio avança, aí muda tudo, aí perdeu a memória, aí começa tudo de novo. Porque além do mais, ficaram sem resposta. Não existe uma resposta. O diretor das 8 conversar comigo e falar, vem cá, o Brasil não responde, não? Eu falei, aí o telefone aqui para o Ministério, eu falei, cara, é um secretário executivo para conversar com o cara. Eu não estava envolvido, não é minha praia. Em determinado momento houve, inclusive, a ideia de que o Ministério das Relações Exteriores... Teve uma determinada discussão que eu tive uma vez em Brasília, que ele disse, não, mas o Ministério das Relações Exteriores tem que aprovar qualquer tipo de relações dessas, e, na verdade, ele já está com uma carteira de compromissos e não consegue mais aprovar nada, né?
Mas é uma relação internacional, é uma questão de relação internacional. Né? No que se refere à ciência e tecnologia, é papel do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sim, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia tem que ativar o Ministério das Relações Exteriores para fazer isso. Não, mas eles fazem isso. O problema é que a atitude hoje do Ministério das Relações Exteriores é de dizer, olha, essas relações internacionais é complexa, porque tem esse compromisso que tem que ser atendido e nós não estamos atendendo esses compromissos internacionais. Esse é o problema, tá certo? Eu não estou querendo justificar, não. Não estou querendo justificar, nem estou querendo dizer... Eu sei, mas eu estou discordando pelo seguinte, você veja, no CCT, que eu acho que a gente já levantou essa questão lá no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu acho que falta decisão, falta política do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para fazer com que isso funcione. Eu te dou um exemplo. Hoje a gente está ligando aqui, já liguei 2 vezes, para o Ministério entrar na questão do Museu Nacional, que é a instituição científica brasileira mais antiga, queimou, e o Ministério não está envolvido para valer, quer dizer, ele tinha de estar cá discutindo. Quer dizer, se não está fazendo isso com a nossa instituição, uma das nossas instituições científicas símbolo, quanto mais esse detalhe. Mas eu acho que é um dos pontos que eu acho que é central de nossa discussão aqui, eu acho que a gente tem que levar tanto para o Ministério quanto para o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem, inclusive, uma comissão para tratar dessas questões, para poder... E aí lá senta o MPOG, lá senta o Ministério das Relações Exteriores, exatamente para você ter, no nível de ministro com o presidente da República, como é que nós vamos trabalhar uma política de... Eu acho que essa ideia de fazer um marco legal para isso, eu acho que é uma ideia muito instigante, não sei o que o Luiz pensa, quer dizer, a gente levantar essa questão, mas seria importante a gente ter elementos daqui de todo mundo para a gente poder levantar. Isso agora que vai ter um próximo governo, como é que a gente tem uma ação integrada para ter uma política nos grandes projetos de cooperação internacional do país. Eu acho que é necessário a gente ter isso. Deixa eu só fazer uma observação de ordem, uma questão de ordem. Primeiro, agradecer a palestra. Tá, e cara, a gente muito passa, obrigado. então, para o debate final. Vamos fazer assim? E já estamos nele, né? Obrigado, cara. Na realidade, nós já estamos aqui às 16h45, exatamente. Né? Já acabamos às 17h15. Então, por favor, venha assumir aqui o seu lugar. Alô? Alô? Então, eu vou ter que ir daqui a pouco para fazer o compromisso às 6h30. Mas também a gente Já é essencial. Então, olha só, nós já levantamos aí uma série de questões, tá certo? Se alguém quiser levantar alguma outra questão, é agora, né? O que nós podemos fazer é o seguinte, o que nós podemos fazer é uma comissão mínima, eu estou dizendo comissão mínima, entendeu? É o seguinte, por exemplo, eu falo isso assim meio que tremendo de nervoso, porque a comissão seria o seguinte, eu, Helena e eu, a gente faz um primeiro rascunho, manda para todos os participantes dessa reunião, tá certo? E os participantes acrescentam pontos ou tiram pontos que acham que são indevidos, tá certo? E aí a gente converge para o documento. Vamos fazer assim, eu acho mais simples, tá certo? Então, tem algumas questões que foram levantadas aqui, né? Tem essa questão que tem a ver com o marco legal, mas o marco legal específico, né, para envolver grandes colaborações, tem que ter, porque envolve vários ministérios pelo jeito, então tem que concentrar, isso aí não é possível, né? Tem a questão um centro de instrumentação científica, né? Tem a questão de um centro de Big Data, né? de dados, grandes dados, né? Claro, a questão de recursos, bom, a questão de recursos é geral, nós estamos batalhando já em cima disso, não precisa nem escrever nesse documento, mas é a nossa batalha diária, tá certo? Tem essa questão agora
organizar e incluir, né, como programas, né, no orçamento, né, programas que caíram fora por inadvertência, porque o dinheiro foi desviado, enfim, né, isso aí também é importante. Né. E o quê? Que mais? A questão dos INCTs com o CNPJ, aí tem que perguntar um pouquinho, ver como é que é isso. Né. Outra forma qualquer. Claro, outra forma qualquer. Né? Como você viu, vários projetos Isso. E mais algum ponto assim, que eu tenho esquecido? O que você acha, eu não sei. Tem que ser mudada a característica de INCT. Porque INCT é um projeto de grupos, né, que tem uma vida de 4 anos e depois acaba. Né? Isso. Mas aí acaba o CNPJ e fecha. Não sei se deve fechar o CNPJ. Não, a ideia é que o Linea ou esses projetos tenham uma vida mais estendida. Certamente. Eu acho que um ponto importante também é que tudo começa como um projeto, né? Individual, um pesquisador, um grupo de pessoas. De repente, vira um laboratório. E esse período de transição, não se tem nenhuma forma de fazer isso. É o caso do Linea. O Linea já não é mais um projeto. Isso que eu tentei passar, porque é uma operação extremamente complexa e nós não temos a infraestrutura para fazer essa operação. Certo, tá bom. E mais algum ponto que vocês queiram levantar? Não? Então, olha, agradeço os bravos que ficaram aqui bravos e bravas que ficaram aqui até o final, né? Agradeço a participação de vocês. Eu achei assim, muito interessante a reunião, aprendi muito, gostei da ciência que foi apresentada. De fato, eu gosto mais da ciência do que dos problemas, por razões óbvias. Muito mais da ciência do que dos problemas. Né? Mas, enfim, vamos pensar também em outras reuniões, até com outros setores. Né? Eu acho que, assim, SBPC e ABC podem fazer reuniões, pelo menos eu penso assim, que envolvem basicamente questões interdisciplinares, né? Porque as questões disciplinares, as sociedades científicas específicas podem se encarregar delas. Então, a nossa missão é mais promover as reuniões interdisciplinares, como foi essa, né? Com o mote dos grandes projetos de colaboração internacional. Então, acho que seria interessante pensar em outros motes com outras áreas também. A área de saúde é uma área que tem uns motes aí também de grandes equipamentos, não necessariamente de colaboração internacional, né? Tem outros grandes centros aqui no Brasil que não tem, que até alguns foram convidados para cá, mas disseram, não, nós não estamos nessa de colaboração internacional. Né? O Sirius é um exemplo, né? Os caras me disseram isso, eu consultei. Aí eles disseram, não, acho que nós não nos enquadramos em grande colaboração internacional, mas é um grande projeto. Né? Tem o centro lá em Minas Gerais, no Centro de Nanotecnologia, né? Lá também importante. Né? Então, tem vários centros aí que é bom a gente também ter uma ideia disso, de como é que está indo isso. Né? São centros importantes, alguns dos quais têm conexão com a indústria, né? Tem aquele cimento lá com nanotubos de carbono, não é isso? Em Minas Gerais é que fica um cimento mais resistente. Então, tem coisas interessantes acontecendo no Brasil. Né? E talvez terminando com uma nota otimista, é dizer o seguinte, a gente aqui discute, né, a falta de financiamento, a miséria do país, né, a desigualdade, etc. Mas vocês veem que a ciência nos traz otimismo. Né? A ciência muda o ar. Né? Muda o ar, está sendo uma coisa bacana está sendo feita aqui no país. Né? Então, é isso. Sim. Minas, com o pessoal do Sirius e o pessoal dos BRICS. Estava lá os outros países lá, e o Sirius colocado como uma possibilidade de fazer cooperação internacional. Uma das grandes dificuldades, você estava lá, Isaac, uma das grandes dificuldades foi levantada pelo ROC foi exatamente a questão de como cobrar serviços que eles poderiam fazer extra-Brasil, quer dizer, fora do Brasil. A mesma coisa ocorreu na questão dos BRICS na China. A China queria oferecer serviços para todos os países, mas não havia um mecanismo tão claro de cobrança entre eles. Essa é uma dificuldade que existe na cooperação. Interessante, sim. Eu vou participar de uma reunião em dezembro, na África do Sul, de academias de ciência dos BRICS. E lá também pode ser uma oportunidade interessante para discutir esse tipo de questão. Interessante.
Luiz, no dia 27, o vice-presidente da Academia de Ciências da China está vindo aqui à academia. Há alguma pauta preparada para isso? Não tem pauta específica ainda, porque, como você pode imaginar, eu estou vivendo de preparar coisas assim na última hora, tá certo? Inclusive pareceres para artigos científicos e coisas assim, porque tá difícil. Bom, artigos com deadline, etc. Mas a pauta geral é discutir cooperação entre os países com participação da academia. Isso é que é importante, esse aqui é o diferencial, tá certo? É participação, colaboração científica envolvendo as academias de ciência do Brasil e da China. Essa é a grande pauta. Tá certo? Eles estão com uma pressão grande para que as organizações de ciência e tecnologia se filiem de alguma maneira ao Belt and Road. Né? Pois é, não, isso é outra história. Então, pois é, eu acho que isso é importante pensar nisso. Claro, então, olha, bom, isso. Então, a ABC foi convidada para isso, a TUAS também. Fiocruz também. Fiocruz também, bom. E eles estão com critério, a ABC foi convidada para ser membro fundadora, não sei bem como é que foi, né, dessa organização, uma organização internacional de ciência, que eles estão fazendo e que vai ser uma outra organização, porque já tem ICSO, tem IAP, tem TUAS, né, eles estão fazendo uma outra. E convidaram a TUAS para fazer parte dessa organização. Né? E o presidente da Academia de Ciências da China até mencionou que, como a ideia estava sendo deles, ele seria o primeiro presidente. e teria 2 vice-presidentes, um da Rússia e outro do Paquistão. Né? É realpolitik, né? Quer dizer, então, entre os membros fundadores, então tem Brasil, convidar a Academia Brasileira de Ciências para ser membro fundador, convidar o INPE também para ser membro fundador, mas o INPE tem problema, o INPE é órgão do governo. Como é que não pode ser assim? Já houve até uma questão aí levantada. No caso da Fiocruz. Então, mas a Academia Brasileira de Ciências não tem esse problema. Então, eu discuti isso um pouco e disse o seguinte, meio curioso isso aí, mas como é que eu vou dizer não? Vou dizer não vou ser membro fundador, não dá, tem que participar, tá certo? Então, eles estão pegando vários países. Então, na França, pegaram o CNRS, mas não pegaram a Academia de Ciências da França, eu não entendo o critério, certo? Aí pegaram Itália, também pegaram, acho, o Conselho de Pesquisas, aí o Holanda já pegaram a Academia de Ciências, eu não sei bem qual o critério. Estou jogando a rede assim para ver o que é que eu acho que é isso, eu não entendo bem. Agora, eu vou lá na China participar dessa reunião, me chamaram para dar uma palestra lá, como é que é, keynote, sei lá. Outubro? Hein? De outubro? Eu acho que vai ser novembro, não me lembro se vai ser outubro, acho que é novembro. Tem outubro e novembro. Eu vou numa delas, não sei, eu vou em início de novembro. É início de novembro, é isso aí. Então, eu vou estar lá agora. Seria importante a gente ver o que é que a gente já propõe com essa visita agora de 27. Não, certamente. Porque ele vem cheio de... Eu recebi já um documento de 4 páginas sobre isso. Tá bom. Específico da Fiocruz. O pessoal está trabalhando. Isso, então, mas nós temos já uma proposta andando com a Academia de Ciências da China, né, de colaboração científica em vários temas que foram acordados, né? E a ideia é fazer 2 temas por ano, e ir fazendo, né, workshops. Então, esse ano é Ciências Espaciais, que seria feito um workshop na China, e outro é Ciências na Agricultura, feito na Embrapa, em Brasília. Até, inicialmente, a gente tinha proposto o contrário, e eles disseram, não, Ciências na Agricultura nós queremos fazer na Embrapa, queremos fazer no Brasil. Eles propuseram a troca, certo? Comentário do Galvão, o Galvão está coordenando essa parte de interação com a Academia de Ciências da China, e o comentário dele foi interessante, tem algo a ver com o que ele disse aqui. Ele disse assim, olha, a colaboração com a China na área de satélites está sendo puramente tecnológica, técnica, não está havendo colaboração em ciências. Então ele ficou todo animado quando eu contactei sobre isso, porque essa é a oportunidade de fazer colaboração com ciência. Vamos ver se funciona, né? E depois, para os anos seguintes, está na lista, nanotecnologia, biotecnologia, tá certo? Tem assim, vários temas, mudanças climáticas, isso foi proposto por eles. Mudanças climáticas, eles estão interessados. Então, tem uma lista de temas. Computação também, né? É uma lista de temas que foi acordada. Nós temos colaboração com a China e também com a Índia, a Academia de Ciência da Índia. Porque eles estão sentindo a pressão do Trump, eu acho que estão querendo diversificar. Não, é claro que é isso. Eles estão reagindo. Também, né? Claro, eles estão reagindo à questão do Trump, óbvio isso, né? É isso mesmo. Luiz, eu queria fazer uma observação mais geral. Quer dizer, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele tinha, e teve aqui o Marcelo Morado do CNPq, e teve o Andrei ontem, mas hoje eu estava conversando com o Álvaro Prata, e ele disse,
explicitamente que gostaria muito de ter o resultado dessa discussão para o Ministério, que eu acho que é o nosso papel, que a gente faz esse documento inicial, circula, e depois também transmitimos isso para o Ministério, né, com essas grandes questões. Eu acho que no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, eu acho que a gente deveria reforçar isso lá, que é o órgão que tem que discutir isso, tem grupo de trabalho para isso, que devia aprofundar essa questão, e eu acho que o Ministério tem instrumentos também, porque aqui a gente faz a coisa, como fizemos aqui, com certas dificuldades e lacunas, convidando as pessoas, às vezes, com dificuldade, não identificamos, né, certamente, nem todos os grupos, mas acho que o Ministério tinha de ter a obrigação de ter isso, como quadro. Eu acho que tem o CGE, por exemplo, que é um organismo de estudos do Ministério, que pode, evidentemente, traçar um panorama, um quadro desses grandes projetos de colaboração que a gente tem vários. E a gente não colocou aqui, por exemplo, tem muitas colaborações que não envolvem, como a gente não levou em conta aqui, né, que tem equipamento, etc., mas na área de antropologia, nas áreas sociais também tem muita cooperação, que é importante a gente discuti-las de uma maneira integrada. Né? É claro que tem as diferenças, eu acho que aqui deu um panorama muito significativo, mas certamente algumas coisas nos escaparam, né? Que aí por causa das limitações. Mas eu acho que a gente devia insistir que o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que talvez no próximo governo diminua um pouco a sigla, né? Eu espero, que ele cuide melhor daquilo que é a ciência brasileira. Quer dizer, esse quadro aqui mostrou que a gente tem um potencial muito grande, né? E que o recurso outro ponto importante, eu acho, é que o recurso, eu estava fazendo uma conta aqui rapidinho, depois a gente vai fazer direitinho, mas o recurso todo envolvido pelos projetos aqui por ano é relativamente muito pequeno, perto desse congelamento da FINEP, que é de 5 bi esse ano, esses recursos todos que nós estamos falando aqui, nem discutindo se é adequado, se é 2, se é 1, se é 4, se a gente negocia internacionalmente, o que a gente tem que fazer, evidentemente, mas tudo isso somado é muito pouco diante do que a gente está sentindo aí no orçamento do ano que vem. Então, eu acho que a gente não perder de vista, porque às vezes a gente fica com essa escala, a gente está tão acostumado com a escala miudinha, né, que a gente fica achando e a gente não entrar numa luta, às vezes, fratricida entre nós, não, ele vai ter, eu não vou ter, e eu acho que a gente entender, acho que essa oportunidade da gente entender o que os outros estão fazendo e criar ligações, eu acho que é fundamental. Eu acho que essa experiência, acho que, de fato, a gente tem de repetir e continuar com ela. Viagem para a China, eles pagam tudo, né? Passagem de avião e tudo. Então, porque eles estão sabendo que o Brasil não está com muito dinheiro. E eles estão ansiosos para ter adesão. Então, eles pagam tudo e pagam bem, assim, no avião, na coisa, você vai confortável. Executiva. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Tem que ser. Pois é. Outra coisa também. A Nízia foi de econômica. Parar de gravar, só isso. A Nízia foi de parar de gravar agora.